Olá, boa noite, como você está? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Eu tenho certeza que a sua noite vai ficar ali mais especial depois da nossa conversa de hoje. Bettina Pinto é uma jornalista apaixonada pela comunicação que transformou sua vida ao deixar Deus guiar seus passos e traçar as suas rotas. Hoje vamos conhecer mais sobre os desafios que ela enfrentou e também as suas grandes conquistas. Agora eu vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Bettina já estará aqui comigo. Não saia daí! As rotas da nossa vida são delicadamente desenhadas pelas mãos de Deus. Ele guia os nossos passos com sabedoria e amor incondicional. E a cada caminho que nós percorremos, encontramos oportunidades de crescimento e aprendizado. Muitas vezes, essas rotas nos conduzem a lugares inesperados, onde nós descobrimos forças que nem sabíamos possuir. Deus coloca em nosso caminho pessoas e situações que nos moldam, desafiam e também transformam. Em cada passo dado com fé, sentimos a sua presença nos guiando e nos encorajando a seguir sempre em frente. Quando aceitamos as rotas que Deus traça para as nossas vidas, descobrimos que ao final de cada jornada sempre há algo maravilhoso nos esperando. Bettina escolheu deixar Deus guiar a sua rota e desde então passou por mudanças, superou desafios e alcançou conquistas incríveis. A sua história é um testemunho vivo de que com fé a vida pode se transformar em uma bela aventura e amor e realização. Bettina, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade mais uma vez. Olá, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que você já veio a esse programa contar a sua história ali de conversão, né? Porque ele era apresentado pelo Wagner. Se você de casa perdeu, é só correr lá no NT Play, procurar ali o Identidade e procurar a Bettina Pinto, que você vai ver toda essa história aí contada por ela com o Wagner. Agora, eu sei que a gente está acostumado a ver você aqui na Novo Tempo, Bettina, no programa Mensagem por Elas. Sim. Mas eu sei que você escolheu o caminho da comunicação lá atrás, né? No início, ali na escolha da faculdade. Como é que começou essa sua paixão por essa área? Na verdade, Gabi, eu costumo dizer que quem escolheu esse caminho para mim foi Deus. Porque o meu sonho era outro. O meu sonho era fazer direito e seguir na carreira da magistratura. Mas aí o Senhor foi me conduzindo e me apresentando a comunicação de uma forma indescritível. Eu fui convidada pelo pessoal do SBT na época, né, lá em Santa Catarina, a participar com eles lá. E aí eu entrei pela primeira vez no estúdio de TV, ainda com o direito na cabeça, mas entrei no estúdio de TV e fiquei encantada com a estrutura. Mas acreditava que não era para mim, acreditava que eu não era capaz e que eu não tinha habilidades para isso. E aí é tão interessante porque quando Deus coloca o sonho dele no nosso coração, o sonho de Deus passa a ser o nosso sonho também. E ele vai trazendo pra gente habilidades, aquela história, Deus capacita os escolhidos. É exatamente isso. E olha que nessa época você nem tinha um relacionamento tão próximo com Deus não assim, tinha, né? Não Mas tinha. ele já ia guiando. Exatamente. Então foi dessa forma que eu entrei em contato com a comunicação e me apaixonei. E são mais de 25 anos nessa área, Bettina. 25 anos, trabalhando como apresentadora de TV, como repórter de rua, como produtora de programas de TV, trabalhando também com rádio, com impresso, com revista, com internet, enfim, toda a área da comunicação eu passei por cada um dos cantinhos. Você costuma dizer aqui que a comunicação é a chave para destravar os nossos relacionamentos. Como é que você foi descobrindo isso ao longo desses anos todos de carreira? Você sabe que no começo, Gabi, eu sempre pensava que a comunicação era só o meu trabalho, né? Jornalista, trabalhava em TV, em redação, então esse era o meu trabalho. Dentro de casa era como se a comunicação fosse aquela coisa normal, né? Que acontece com todo mundo. Eu não entendia que eu poderia usar as estratégias e técnicas da comunicação do meu trabalho dentro de casa. Então, durante um bom tempo, eu vivi dessa forma. Nós tivemos algumas dificuldades familiares, porque eu não usava o que eu sabia de comunicação dentro de casa. Quando eu descobri que eu poderia usar as mesmas estratégias, técnicas para me comunicar, entender como meu marido se comunica, entender os meus filhos, entender o ambiente familiar, eu comecei a ter resultados muito melhores no meu relacionamento. Então, a partir daí, eu comecei a entender que a comunicação é uma chave
né, que destrava os nossos relacionamentos, as nossas convivências e torna as nossas relações muito mais leves, muito mais leves. E eu gosto de pensar, Gabi, que nós temos um tripé que a gente se relaciona, né, que é o tripé da comunicação e o tripé dos relacionamentos também, que é a nossa comunicação com Deus, a nossa comunicação com a gente e a nossa comunicação com o próximo. Então, quando esse tripé, né, está bem firmado, não está pendendo para nenhum lado, está equilibrado, as relações vão muito bem, obrigada. É, isso aí. A gente tem visto que a área da comunicação tem sido reconhecida como uma área estratégica, né, em muitas empresas. E eu gostei de ver aqui dessa estratégia também dentro de casa. Sim. Agora, aquele ditado, né, casa de ferreiro, espeto de pau, tem um certo fundo de verdade. É meio difícil a gente conseguir aplicar o nosso conteúdo ali do trabalho, do conhecimento que a gente adquiriu na faculdade e tudo mais, para dentro de casa? É difícil porque a gente faz uma separação, né? A gente não se entende como um ser integral, inteiro. A gente separa, aqui é a Betina profissional, aqui é a Betina mãe, aqui é a Betina mulher. A gente vai pondo em caixinhas. Exatamente. Né? Quando, na verdade, é tudo uma coisa só. Né? Então, a Betina profissional também é a Betina mulher, também é a Betina mãe, também é a Betina esposa. Então, quando eu consigo entender isso, eu uso as informações, os conhecimentos, os aprendizados para melhorar os meus relacionamentos. Então, não é usar a comunicação para manipular os relacionamentos, não. É usar a comunicação, as estratégias, as técnicas, a escuta ativa, o olhar no olho quando a gente conversa, né? O ouvir não para responder, mas para entender o outro, o saber a hora certa de falar. Isso tudo é comunicação. Sim. E a gente usa no ambiente de trabalho, nós que somos comunicadores. Então, trazer isso para dentro de casa vira uma chavezinha. E as coisas começam a ficar mais simples. Abre muitas portas, né? Com certeza. Agora, Betina, eu sei que depois do seu processo de conversão, você saiu ali da RBS, que é a Globo ali na região sul do Brasil, veio para Novo Tempo. Sim. Ficou um bom período aqui, fui muito beneficiada com isso, viu? Foi minha chefa por muito tempo, aprendi muito com você. Depois daqui você foi para o NASP, ser professora ali no curso de jornalismo, também ensinou muita gente por lá. Depois você foi para uma sede administrativa da igreja. E eu sei que você já passou ali por vários locais, né? Sempre nessa área da comunicação. E hoje você ensina o que você aprendeu através das redes sociais. Exato. Exato. Eu gosto de dizer que Deus me deu a oportunidade de estar em muitos lugares, conhecer muitas pessoas e aprender um pouquinho em cada um desses ambientes e também contribuir de alguma forma, né? Então, passar pela Novo Tempo foi muito gratificante, conviver com você e com muitas outras profissionais também foi incrível. O tempo que eu estive no NASP como professora, colho bons frutos até hoje, né? Eu gosto de pensar que eu tenho um pedacinho meu em cada um dos alunos que estão espalhados por aí como profissionais e depois lá na União Sul, na região sul do Brasil também, foi bastante importante o período que eu estive lá à frente da comunicação, né? E hoje, todos esses conhecimentos que Deus permitiu que eu adquirisse, que Ele foi mudando a rota, né? Ele foi ajustando, quando a gente se entrega para Ele, Ele vai ajustando o caminho. Hoje eu consigo deixar à disposição das pessoas por meio das redes sociais, né? Então, com treinamentos online, com materiais, com lives, com conteúdos que eu disponibilizo nas minhas redes sociais para ajudar outras pessoas. Porque eu entendo, Gabi, que quando a gente compreende algo e faz a diferença na nossa vida, não tem por que a gente guardar só pra gente. A gente precisa transbordar, né? Então a gente transborda o amor de Deus, a gente transborda o relacionamento com o Senhor, mas também os conhecimentos adquiridos, né, dentro da profissão, técnicos que podem facilitar a vida das pessoas. Então hoje sim, eu sou uma produtora de conteúdos nas redes sociais, né? Tenho alguns materiais à disposição e sigo aí aprendendo e contribuindo também. Verdade. E como é que a fé contribuiu para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, porque eu sei que acabou transformando toda a sua família ali, né? Sim. Antes de conhecer, de ter um encontro com Cristo, né, que a gente gosta de falar dessa forma, antes de conhecer Jesus de verdade, eu acreditava que era tudo comigo, que eu era responsável por todas as minhas escolhas, que acontecia tudo comigo e era dessa forma que tinha que ser. E aí, quando a gente se depara com algumas dificuldades e percebe que a gente não tem forças suficientes para enfrentar essas dificuldades, que a gente não tem conhecimento suficiente, né, para fazer as melhores escolhas, a gente passa a entender que a gente depende de alguém maior do que a gente, mais sábio do que a gente, e que nos criou e que sabe do que a gente precisa. Então, estar num relacionamento com Deus, o que é estar num relacionamento com Deus? É ter comunhão com Ele, é conversar com Ele diariamente, é abrir a palavra, é recorrer a Ele, é buscá-lo constantemente. E isso, devagarinho, vai moldando a nossa forma de ver o mundo, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas próximas ou um pouco mais distantes. Então, acaba que afeta, interfere em todas as nossas relações, em toda a nossa vida.
E eu gosto de pensar, Gabi, que quando a gente conversa com Deus, a gente tem um tempinho para conversar com Deus, a gente fala diferente com as pessoas. O que significa isso? A gente se relaciona de uma forma diferente. Deus vai nos trazendo o que é prioridade. Então, desenvolver a fé mudou sim a minha vida e a vida de toda a minha família. Porque nós passamos a entender que existe alguém muito maior do que a gente, que conhece o futuro desde o princípio, Sim. que pode nos guiar e que está disposto a estar ao nosso lado para nos ajudar nos momentos mais difíceis. Então, foi transformador. E hoje você passa um pouco desse conteúdo, né, da espiritualidade, da religiosidade, ali através do Mensagens por Elas aqui na Novo Tempo, né? Exatamente, eu tenho o privilégio, né, esse convite eu costumo dizer que foi uma resposta de oração, porque eu orei a Deus, falei, Senhor, e agora? Para onde vamos? Porque a minha vida está nas mãos dele, então para onde, Senhor, o Senhor está guiando, né? E aí a gente começa a perceber algumas coisas acontecendo e chegou o convite da Novo Tempo para poder fazer parte desse grupo, né, de apresentadoras do programa Mensagem por Elas, que tem sido um presente na minha vida, né? Porque quando a gente prepara uma mensagem espiritual para ser apresentada para alguém, primeiro ela tem que fazer sentido para a gente. Sim. Primeiro ela tem que impactar a minha vida. Faz sentido para mim falar sobre isso? Ok. Então vou falar. Então vou transbordar esse conteúdo, né? E tem sido um grande presente. Com certeza, não só para você, mas para os nossos telespectadores também. E quando a gente se coloca ali, gente, quando a gente demonstra a nossa fé, assim como a Bettina faz, nós nos reforçamos ali a nossa identidade como filhos de Deus. Cada ato de fé é movido pelo que Deus nos fala. E a nossa vida se torna, então, um testemunho do amor dele para quem está ali à nossa volta, né? Com a revista Esperança na Mira da Verdade, que está aqui nas minhas mãos, você vai fortalecer a sua fé e aumentar o seu conhecimento bíblico. Olha que coisa boa. Quer conhecer mais sobre Deus? Tem que ver a palavra dele, tem que estudar a Bíblia. Então eu te convido agora a pedir o seu gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Aproveita o intervalo para pedir a revista, viu? Você pode também pedir pelo WhatsApp, se você quiser, é só mandar uma mensagem ali. Quero a revista Esperança na Mira da Verdade, pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Aproveita o intervalo, peça a sua e o Identidade volta já. Identidade de volta, hoje conversando com a Bettina Pinto, jornalista que inspirou muitos de nós aqui da Novo Tempo. Bettina, em 2024 surgiu o convite de você ser uma missionária lá na Albânia, um país bem distante, e você de fato foi com parte da sua família para desenvolver alguns projetos lá. Eu quero saber o que estava ali no papel, qual era a proposta inicial e o que de fato você fez durante alguns meses que esteve por lá. O que aconteceu de verdade, né? O que aconteceu de verdade. Você sabe que eu sempre tive vontade de fazer missão. Sempre foi um sonho que eu tive, mas nunca surgiu a oportunidade. Parecia que Deus estava aguardando para um momento específico. Então acabou surgindo para mim no ano passado, né? Em julho do ano passado. E aí a proposta era que a gente ficasse 3 meses para poder desenvolver 3 projetos na área de comunicação. Então, contribuir com a instalação da primeira rádio mundial lá na Albânia, a Rádio Adventista, fazer um vídeo documentário contando a história do Adventismo na Albânia e também escrever um livro contando também a mesma história, né? E aí eu fiquei encantada, imagina, né? Comunicação na veia o tempo todo, eu fiquei encantada. E a Albânia é um país muito rico de cultura, de história, mas um país muito carente de Deus, sabe? De pessoas dispostas a trabalhar. Nós temos lá bons missionários, pessoas que estão dedicadas com as mangas arregaçadas, mas são poucos. E o país, ele passou, Gabi, por um período de comunismo de 40 anos. E nesse período foi o primeiro país a se declarar um estado ateu. Então as igrejas foram fechadas, foram transformadas em cinemas, em centros culturais e não se podia cultuar a Deus em nenhuma religião. A religião foi proibida, né? Então você imagina, 40 anos, as pessoas cresceram, uma geração inteira, nesse contexto, acreditando que não precisavam de Deus, Sim. que Deus não era importante. O comunismo caiu, né? Agora faz 30 anos que o comunismo deixou de existir na Albânia, mas ainda assim nós temos uma geração lá que ainda não sente falta de Deus. São indiferentes com relação à mensagem bíblica, à pregação da palavra, né? Então o desafio é gigantesco. Na Albânia nós temos apenas 7 igrejas adventistas no país inteiro. E ao todo são 70 membros.
Então você imagina, são pequenos grupos, né? Ali e outros missionários de outras denominações cristãs também, empenhados em fazer o trabalho e levar Jesus para aquelas pessoas. Então quando chegou para a gente a proposta de ir para a Albânia, né, um país distante, que a gente não conhecia, não tinha ouvido falar ainda, só por alto, assim, né? Sim. A gente ficou realmente muito encantados, né? Então fomos meu marido, nosso filho mais novo e eu, com esse desafio dos 3 projetos. E aí eu fui pra lá, Gabi, achando assim que nossa, eu vou fazer muita coisa dentro disso. E chegando lá, foi exatamente como você falou. Deus vai trazendo novas oportunidades, né? Então, o primeiro mês lá foi um mês de contato com as pessoas, de descoberta, né? Nós conseguimos contribuir com alguma reforma na igreja, porque era o aniversário de 30 anos. Essa igreja adventista que tem lá na cidade de Córtia foi o primeiro templo cristão construído na Albânia depois do comunismo. Olha que interessante. Então, é muito significativa, né? E aí foi muita gente para lá, para esse aniversário, para essa comemoração, porque tem que comemorar. São 30 anos trabalhando, né, para avançar o reino naquele país. E aí muitos projetos surgiram, muitos projetos. Era para ser só o livro, era para ser só o documentário e era para ser a rádio, né? A rádio está nos trâmites ainda, o documentário agora já está praticamente pronto, né? E o livro também. Mas surgiram muitos outros. Eu lembro que eu estava um dia... acordei, estava fazendo as atividades da manhã e aí senti no coração, sabe, Deus falando assim, vamos fazer uma live? Eu falei, ok, vamos fazer uma live pelo Instagram. Mas uma conversa eu com Deus, sabe? Mas uma live sobre o quê? Uma live para buscar a Deus. Eu perguntava e o Senhor ia respondendo no meu coração, né, na minha mente. Falei, ok, então me preparei, que horas vamos fazer a live? Vai ser às 6h30 do Brasil. A Albânia está 5 horas na frente, então na Albânia seriam 11h30 da manhã. Então me preparei, liguei o celular, né, liguei o Instagram e tal, vou fazer uma live. Vou fazer uma live sobre o quê, Senhor? Né, tô sentada em frente ao computador, preparada para fazer uma live, vai ser sobre o quê? Vamos falar sobre buscar a Deus? Vamos. E como vai se chamar essa live? E eu questionando, Gabi, sabe? Bem dessa forma como eu tô te falando, super natural. E aí Deus falou no meu coração assim, vai se chamar Primeiro Deus. Eu falei, ok. E aí abri a live e comecei a fazer a cada manhã, às 6h30 da manhã. E aí, Deus foi me trazendo os temas no Instagram e vieram pessoas, grupos pequenos, mas a cada dia que eu fazia essa live no Instagram, eu percebia que a mensagem era especificamente para alguém. Sabe, Deus falando? Então, esse projeto, as lives Primeiro Deus, surgiu lá na Albânia. E a gente segue fazendo essa live de segunda a sexta, todas as manhãs, ao vivo no Instagram, 6h33. Daí por que 6h33, né? Porque eu fui até o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, que é exatamente o verso que fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, então, quando Deus traz pra gente uma ideia, uma sugestão, uma proposta, é porque Ele já tem o caminho mais ou menos ajustado. Andai por Ele, andai por Ele. Sim. E um outro projeto, Gabi, muito especial, que surgiu também na Albânia, foi o projeto de Provérbios. Né? O projeto de Provérbios é um estudo que eu faço, né? Provérbios tem 31 capítulos, então a proposta é que durante um mês, a cada dia, a gente estude um capítulo de Provérbios. Né, para que traga ensinamento prático, porque é o evangelho na prática. Sim, são muitos conselhos que a gente vê, né? Exatamente, exatamente, é o evangelho na prática. E aí eu elaborei um e-book sobre o livro de Provérbios. E esse e-book foi absorvido pelo pessoal da Albânia e foi traduzido e transformado em material de estudo para as mulheres agora em 2025. Então foram ideias que surgiram lá, quando a gente estava no campo missionário. E um outro projeto que Deus foi trazendo é o Papo com Propósito, né, que surgiu um devocional, né, um material rico, contando histórias de mulheres da Bíblia, com desafios de oração diários, né, para que a gente possa fortalecer a nossa comunhão com Deus, né, intensificar o nosso relacionamento com Ele. Então já tem aqui, olha só, o Papo com Deus, não, Papo com Propósito. Isso. Já está aqui o devocional que a Betina escreveu, tem algumas imagens também que vão aparecer aqui pra gente. Olha só, que capa linda, assim, super delicada, reflete muito você, viu, Betina? Obrigada. Eu tenho certeza que as mensagens são realmente
um bálsamo na nossa vida, né? E a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. E materiais como esses podem nos ajudar, pode ser ali aquele guia de primeiro contato com Deus, vamos ler esse devocional, vamos fazer uma oração, e aí a gente vai se desenvolvendo nesse relacionamento, né? Perfeito. Porque muita gente pode pensar assim, poxa, mas é difícil, a gente vai ter um relacionamento com quem a gente não está nem vendo. E a comunicação é a base dos relacionamentos, então ele quer se relacionar com a gente. E no Papo com Propósito, eu elenquei 52 histórias de 52 mulheres da Bíblia. Porque os personagens bíblicos estão ali por alguma razão, para a gente aprender com eles. Então tem mulheres que a gente aprende como fazer, mas também tem mulheres que a gente aprende como não fazer, né? E aí a cada semana, Gabi, é uma mulher da Bíblia. Então ao longo da semana, né, são ensinamentos que a gente pode aprender com a história, com a experiência daquela mulher. E a cada dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, são desafios de oração baseados no tema daquela história, daquela mulher. Então, a gente vai se aproximando de Deus também a partir de histórias. Muito bom. Antes do devocional, você já tinha escrito um livro contando a sua história, né? A Rota do Eterno. Exato, exato. E esse livro é muito especial. Surgiu num momento bem especial da minha vida. Eu senti assim, olha que impressionante, um dia arrumando a cama de manhã, né, há muito tempo atrás, Deus falou para mim assim no meu coração, você vai falar muito sobre mim, mas também vai escrever muito sobre mim. E você vai escrever um livro. E eu guardei isso no meu coração e nunca mais voltei nesse assunto. E aí passou o tempo, né, passaram-se alguns anos, e a cada ano tinha pelo menos alguém me dizendo, escuta, escreve sua história num livro, sua história dá um livro. Eu dizia, ok, tá bom, tudo bem, mas eu ficava sempre pensando, né, a gente sempre pensa, quem vai querer ler essa história? Como vai ajudar alguém? Né? A gente não acredita que as nossas experiências com Deus podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sim. Às vezes, as coisas que a gente vive com Deus, as experiências que a gente vive, certamente podem ajudar alguém. E Deus nos dá a oportunidade de testemunhar. E quando Deus falou para mim sobre o livro Na Rota do Eterno, eu duvidei. Mas sério, escrever um livro? E eu fui empurrando com a barriga. Mas chegou um momento, Gabi, que Deus me colocou assim, contra a parede, né? Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou escrever um livro, mas quais experiências eu escrevo nesse livro? E aí eu acordei, Gabi, uma madrugada com o roteiro, né, o índice do livro na minha mente. Eu tenho sempre do lado da minha cama um caderninho com caneta, onde como eu anoto. Boa jornalista. Acordei, tive alguma ideia, anoto, deixo ali guardadinha, né? E eu anotei todo o índice, então todas as histórias, as experiências que eu tinha vivido com Deus, Deus me trouxe à mente para que compusessem esse livro, né? E eu gosto de falar, Gabi, que quando esse livro, tudo que está escrito ali nele, eu vivi 2 vezes. A primeira vez quando de fato as coisas aconteceram e na segunda vez quando eu fui escrever, Deus me trouxe de novo as emoções, os sentimentos, os cheiros, as sensações, tudo de novo. Então é um livro que conta parte da minha história de vida, né? Como foi que Deus me buscou, me resgatou, a restauração da minha casa, minha restauração familiar, a conversão do meu marido e como isso impactou a minha conversão e da nossa família e a quantidade de vezes que ele foi mudando a rota da nossa vida. Muito legal. Eu já tive o privilégio de ler esse primeiro, já quero ler esse segundo logo também. E Betina, quais são os planos para o futuro, né? Como que você pretende continuar usando a comunicação para ajudar, para abençoar as outras pessoas? A gente está à disposição de Deus. Deus vai conduzindo, vai mostrando o caminho, né? Um dos caminhos que Ele mostrou foi através do NASP, né? Então, eu sou professora EAD do curso de jornalismo, né? Então, já esse ano todo a gente vai trabalhar com as turmas de jornalismo EAD à distância, né? Então, preparando material técnico, mas também por meio das redes sociais, por meio do meu Instagram e por meio do meu YouTube. Né? Então, ali eu estou produzindo conteúdos diários, né? Os materiais estão à disposição por meio do Instagram também, treinamentos na área de comunicação que podem nos ajudar nos nossos relacionamentos diários. Então, tem um treinamento bem bacana que eu chamo, Gabi, de a comunicação real, né? A jornada da comunicação real, que eu estudei a maneira como a Rainha Esther se comunicou, sabe? Quando você conhece a história da Rainha Esther? Tá lá na Bíblia, você pode ir lá para ler, poder tirar ensinamentos dali. E eu mapeei a forma como a Rainha Esther se comunicou com o rei na época e as situações todas que aconteceram e elenquei 6 pilares da comunicação. Olha que e esses 6 pilares, né, eu ensino
nesse treinamento de comunicação, a comunicação real, que é baseado na comunicação do reino. São 6 pilares que ajudam a gente nos nossos relacionamentos básicos, dentro de casa, com o marido, com os filhos, com a esposa, ou também, Gabi, no ambiente profissional. Sim, no trabalho. Exatamente. Precisa muito a gente saber se comunicar, né? Como se posicionar, como ter conversas difíceis, né? Como fazer a sua voz ser ouvida, porque às vezes a gente acredita que as pessoas não nos ouvem, não dão atenção para o que a gente fala, e às vezes o conteúdo que nós temos, ele é muito importante, mas a maneira como você está se posicionando não chama atenção, né? Então, tudo isso a gente conversa também nesse treinamento Comunicação Real. Muito bom. Só quero agradecer, Bettina, mais uma vez pela sua vinda aqui ao programa. Seja sempre muito bem-vinda, no tempo é a sua casa, você sabe disso. Muito obrigada. Sempre que tiver algum projeto novo, a gente volta a conversar. Combinado, foi um privilégio. Obrigada por me receber aqui e obrigada por me receber na sua casa também. É um privilégio estar em contato com vocês sempre. Fica a dica, então, se você ainda não seguir a Bettina, tá aí, as redes sociais já apareceram aí para você. Deixar sempre essa comunicação aqui frente a frente com ela através das redes sociais. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.